Bem-vindos ao 26º episódio do podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Hoje, como nossa convidada, temos a Joana Gonçalves, colega da Randstad, que nos vai falar sobre o tema A Arte do Pitch. Joana, muito bem-vinda ao podcast da Randstad. Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui. Para começar, e não sei se costumas seguir atentamente o nosso podcast ou não, vou-te pedir que te apresentes, para quem nos ouve também te conhecer um bocadinho, e que nos contes um fun fact sobre ti. Algo diferente que ninguém saiba ou algo que queiras partilhar que seja uma característica tua. Ok, então, o meu nome é Joana Gonçalves, tenho 31 anos, estou na Randstad há 5 anos, na equipa de recrutamento especializado, a Randstad Professionals, como manager da equipa de Finance, RH e Tax and Legal. Fun fact, uma coisa engraçada para partilhar. Confesso que acho que é sempre mais fácil alguém que nos conheça falar de um fun fact nosso do que propriamente nós próprios, mas pensando aqui em alguns exemplos, se calhar a título mais pessoal, e acho que acaba por ser engraçado, tive como animal de estimação um pato em casa, portanto, um pato pequenino, acho que é algo diferenciador e a maior parte das pessoas deve pensar, mas como é que será que isso aconteceu? Pronto, aconteceu obviamente durante pouco tempo, porque os meus pais rapidamente disseram, acabou a ideia do pato, o pato vai para o seu habitat e não em nossa casa, não é? Para além disso, mais a nível profissional, acho que já quis ser várias coisas ao longo da vida, mas quando era pequena queria ser cabeleireira ou bailarina, portanto duas coisas que têm tudo a ver, talvez porque, não sei, na altura me pareceram profissões que me faziam sentido, porque se calhar gostava de pentear as minhas bonecas e de dançar sem ninguém me ver, por exemplo. Assim, coisas mais obscuras, mais estranhas. Não lido muito bem com a desorganização e a desarrumação, portanto acho que sou um bocadinho maníaca, tenho um bocadinho a mania de ter tudo organizado e tudo arrumado, o que obviamente teve que ser desconstruído, tendo em conta que fui mãe há 7 meses e portanto a minha casa deixou de estar organizada ou arrumada, não é? E tenho muito medo do escuro, portanto é algo que também acho que é interessante partilhar, porque normalmente é algo que nós associamos mais a uma criança. Não sei, acho que é algo que me faz muita confusão, não diria tanto medo, mas faz muita confusão, fico muito desorientada com o escuro, com a escuridão. Muito bem. É isso. Muito bem, Joana. Olha, então, saltando agora aqui para o tema de hoje, portanto, este conceito efetivamente já anda aqui há alguns anos, já é falado há algum tempo. Afinal de contas, o que é o pitch? Muito bem, acho que faz sentido se calhar começarmos por uma frase que eu acho que se adapta perfeitamente ao tema de hoje, que é a história de termos ideias criativas é muito fácil, o que é difícil é vendê-las e portanto agarrar nessa ideia e convencer uma outra pessoa de que a nossa ideia é diferenciadora ou diferente em termos de mercado ou o que seja. Portanto, no fundo o pitch, sim, respondendo à tua pergunta, acaba por ser aqui uma apresentação rápida, direta e curta, seja de uma ideia ou de um produto ou de um negócio, em que nós temos a intenção de vender essa tal ideia ou produto ou negócio para alguém, sejam investidores, sejam clientes, sejam sócios, sejam parceiros, e portanto, no fundo o principal objetivo é envolvermos e convencermos essa pessoa rapidamente, especialmente porque estamos a falar normalmente de situações em que o tempo disponível para a exposição dos argumentos e daquilo que queremos transmitir é reduzido. E, portanto, em última análise, aquilo que queremos é que o pitch gere interesse sobre a marca, a pessoa, a ideia, o produto, e, portanto, para podermos captar a atenção da outra pessoa, seja do investidor, seja na venda de um produto, seja iniciando até uma conversa que depois nos pode trazer benefícios no futuro. Muito bem. Joana, pensando nesse conceito e no que realmente é o pitch e o que tem como sua base, acredito que dê para utilizar em várias situações da nossa vida. Concordas se utilizarmos, por exemplo, um pitch para nos candidatarmos a um emprego? Sim, concordo em pleno.
No fundo, acabamos por poder utilizar um pitch em qualquer situação, mas porque no fundo o pitch pode servir para qualquer pessoa ou empresa que precisa de convencer alguém a acreditar em si, na sua ideia ou no seu negócio. E, portanto, utilizando aqui o exemplo que tu deste relativamente a nos candidatarmos a um emprego, no fundo aquilo que vamos ter que fazer é convencer, portanto, apresentar argumentos para que a pessoa que nos está a ouvir, neste caso para aquele emprego em concreto, aquela posição, porque é que nós somos diferenciadores face aos vários candidatos que eles têm para conhecer. E, portanto, também aqui acabamos por muitas vezes ter o tempo reduzido, não é? Faz sentido que, de alguma forma, tenhamos sempre as ideias já organizadas, que consigamos transmitir a nossa experiência, seja profissional ou pessoal, porque cada vez mais acredito que a nossa experiência pessoal também será diferenciadora nesse aspecto, que somos a pessoa ideal, no fundo que somos a pessoa ideal para aquela job offer, para aquela posição em concreto. É como com uma breve apresentação, não é? Exatamente. Olha, e se calhar fazendo aqui a ponte para dentro da empresa ou para o nosso local de trabalho, achas que para conseguir uma promoção no trabalho ou num projeto que tenho a certeza que é a minha cara dentro da minha organização, este conceito também se pode aplicar? Claro, no fundo, quando pretendemos implementar um projeto ou a tal promoção que falas, precisamos de uma autorização, de um aval, de uma aprovação de alguém, não é? E, portanto, a utilização do pitch acaba por nos levar à oportunidade de conseguir mostrar, obviamente sempre, tal como falámos, de uma forma sucinta, clara e objetiva, as vantagens de sermos a pessoa selecionada para a função e, no caso do projeto, quais as implicações que o mesmo terá em termos de negócio, por exemplo. E, portanto, sim, à semelhança daquilo que seria tu candidatares-te a um emprego e convenceres a outra pessoa através de um pitch que és a pessoa indicada para a função, também numa componente de uma promoção no trabalho, imaginando que tens a possibilidade de, por exemplo, subir a manager, no fundo mostrar, tendo em conta, obviamente, a apresentação de resultados, daquilo que tem sido o teu trabalho desenvolvido, porque é que faz sentido que apostem em ti, que apostem nessa promoção, nessa mais-valia que tu serás para o cargo. Claro que sim. Joana, e para quem nos ouve, consegues nos dar aqui exemplos de outros casos do dia-a-dia em que vejas que se pode aplicar o pitch, por exemplo? Olha, é engraçado porque estava a comentar com os meus pais que iria falar um bocadinho aqui sobre este tema da arte do pitch, e o meu pai partilhou comigo um exemplo que eu achei muito engraçado e que me disse: olha, Joana, eu tenho que partilhar contigo esta história em que eu tive no fundo que fazer um pitch. Como vocês sabem, existem muitos tipos de pitch, aqueles que são mais comuns e que nós ouvimos e que se associam muito às startups são sem dúvida os elevator pitch. E para terem uma ideia, o meu pai, numa situação em que precisava de encontrar uma pessoa, entrou 21 vezes num dia num elevador para ver se encontrava, neste caso, o secretário de Estado da Educação e do Desporto, porque a equipa estava a mudar, o meu pai acabava por fazer parte da equipa, e como a equipa estava a mudar, ele precisava de perceber se continuaria na equipa, e portanto não encontrou o secretário, mas acabou por encontrar o irmão dele e conseguiu chegar à fala com esta pessoa. Mas basicamente acho que este é um exemplo concreto e real do dia-a-dia em que ele acabou por ter que utilizar o pitch para convencer aquela pessoa de que, olha, estamos a mudar a equipa e eu gostava de perceber se faz sentido eu continuar na equipa. E, portanto, acho que é um exemplo giro e engraçado e real para partilhar convosco. Naquilo que é mais a nossa realidade, lembrei-me sem dúvida da venda de serviços de empresa, ou seja, imaginando que nós, no nosso caso na Randstad, que estamos a reunir com um cliente, ter um bom pitch preparado, portanto, com todas aquelas características que já falámos, é uma estratégia para, no fundo, aproveitarmos esta situação favorável de negócio e conquistar um novo cliente. E, portanto, se nós tivermos esse pitch
essa apresentação direta, concisa, clara, objetiva, preparada, vamos sem dúvida ser bem-sucedidos, até porque em termos de concorrência, o que faz sentido é que nós apresentemos as nossas ideias e de que forma é que a nossa empresa será diferenciadora, porque a concorrência existe e ainda bem que existe, porque faz-nos correr mais rápido. E então, se calhar, não faz tanto sentido nós estarmos a dizer, olha, trabalho com a Randstad porque nós vamos dar uma resposta, se calhar, melhor, mas, olha, vamos experimentar trabalhar connosco porque, por exemplo, tendo em conta que nós somos um global provider de recursos humanos, vamos acabar por conseguir dar uma resposta mais completa a nível de serviços dentro das temáticas de recursos humanos. E, portanto, um exemplo assim mais concreto e mais adaptado à nossa realidade, acho que é este e que se acaba por encaixar na perfeição. Obrigado pela partilha, Joana. Ainda bem que o teu pai não tinha medo de andar de elevadores, senão ia ser Completamente. Bem, agora que já sabemos que o pitch efetivamente dá para várias coisas, e pensando aqui um bocadinho na estratégia, quais são as regras de um bom pitch? Já sabemos que tem de ser curto, mas que outras regras ou recomendações achas que devemos ter em conta? Olha, já falámos um bocadinho na história do discurso, portanto, de ser curto, conciso e objetivo. Acho que outra das ideias absolutamente fundamentais que deve ter por base para se tornar um bom pitch é o discurso ser claro. Voltando um bocadinho ao início, relativamente às ideias, ser fácil nós termos ideias criativas, ser difícil é vendê-las. No fundo, muitas das vezes nós temos uma ideia, mas podemos não conseguir explicar ou que seja claro a transmissão dessa ideia. E, portanto, acho que uma das coisas também que devemos ter em conta é, sem dúvida, organizar as nossas ideias e conseguir que qualquer que seja a pessoa que está do outro lado compreenda aquilo que nós estamos a transmitir e aquilo que estamos a dizer. Para além disso, e até usando um bocadinho os exemplos que falámos, seja numa entrevista de emprego, seja numa possibilidade de promoção, é muito importante nós conhecermos a nossa audiência, a nossa plateia. Pensando um bocadinho, mais uma vez, no caso concreto do nosso negócio e no caso concreto no meu caso, ser consultora de recrutamento. Quando, por exemplo, os candidatos vão à entrevista com os clientes e no fundo vão fazer um pitch, não é? A sua apresentação, faz sentido que conheçam quem está do outro lado e, portanto, nós acabamos por preparar esta pessoa para qual é que é o tipo de pessoa que vai estar a entrevistá-lo e a avaliá-lo e a ouvi-lo. E, portanto, sem dúvida que esta componente de nós conhecermos o nosso interlocutor, que tipo de pessoa é que é também crucial para estarmos a falar de um pitch na perfeição. Para além disso, aquilo que também referi relativamente à venda de serviços da nossa empresa, portanto, termos bem presentes o que é que o nosso serviço, o que é que a nossa ideia, o que é que o nosso negócio será diferenciador, o que é que trará de inovação face à concorrência. E, portanto, outra coisa, conhecermos bem a concorrência e darmos a ideia clara de que o nosso serviço será diferenciador por esta ou por aquela razão. E em último, sem dúvida que eu acho que é o mais difícil nós mantermos a atenção da audiência ou da pessoa que nos está a ouvir. É importante que, no fundo, a conversa seja fluida, seja clara, seja concisa, mas de alguma forma que nós consigamos captar a atenção da outra pessoa, de forma a ela ficar interessada não só na nossa ideia, mas e aqui entra um bocadinho também, não só a linguagem verbal, mas também a linguagem corporal, a nossa postura, de forma a que a pessoa que nos está a ouvir e que vai investir no nosso negócio, que vai investir em nós, que nos vai contratar para aquela posição, não desfoque, não é? Não tire o foco e o interesse naquilo que nós estamos a dizer e a apresentar. Muito bem, Joana, e para ajudar quem nos ouve e para perceberem realmente na prática o que é que estamos aqui a falar, queres-nos dar um exemplo de um pitch? Olha, por exemplo, estou-me a lembrar, em relação aos meus headphones que não são tão bonitos como os do André, consegues-me dizer, por exemplo, porque é que eu devo usar os fones e porque é que são tão essenciais no meu dia de trabalho, através de um pitch? Comigo ia ser complicada essa venda, confesso. Olha, tendo em conta esta situação atual que vivemos de pandemia e de estarmos todos praticamente no formato de home office,
Tudo isto levou a que tivéssemos que organizar a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, para conseguirmos comunicar, seja com colegas, com clientes, com fornecedores, etc. E, portanto, desta forma, eu acho que é muito importante que durante uma reunião, ou até mesmo uma entrevista, ou a situação que seja, que o nosso interlocutor nos ouça bem, com naturalidade, sem ruídos e num volume confortável. Assim sendo, na minha opinião, a escolha dos headphones é absolutamente crucial, mas não pela questão de serem bonitos ou não. E, portanto, o André não me convencias a mim, tendo em conta os teus headphones serem diferentes e bonitos, mas a grande ideia aqui, no fundo, é os headphones devem permitir e garantir a qualidade e a fidelidade do áudio. E, portanto, uma das situações que me faria, se calhar, optar pelos headphones da Helena, talvez, por exemplo, se estivéssemos a falar de headphones que permitissem o cancelamento do ruído à nossa volta, portanto, o chamado noise cancelling. E, portanto, seria um bocadinho por aí. Não sei se convenci, mas acho que este argumento, se calhar, seria mais válido do que os headphones bonitos do André. Sem dúvida que é um bom argumento. Agora eu acho que sim. E é uma excelente forma de terminarmos este episódio com este exemplo e no fundo com esta partilha. Joana, muito obrigada pelo teu contributo. Espero que tenhas gostado de estar aqui à conversa connosco. Gostei muito, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Do nosso lado, resta-me despedir a quem nos ouve. Obrigada e já sabem, sigam-nos nas redes sociais Randstad Portugal, LinkedIn, Facebook e Instagram. Até para a semana.